Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Douglas Boaventura. Está entrando no ar mais um programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu sou Natsa Matias, comigo novamente está o pastor Douglas Boaventura, também um dos pastores da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, pastor. Olá, Natsa. Olá, querido ouvinte. Ok. Bem, calúnia, difamação, fofoca, contendas, divisões e coisas do gênero. Todas estas coisas que eu acabei de falar estão intimamente ligadas ao mau uso das palavras. Há pessoas, espero que você não seja uma delas, que não conseguem passar um dia sequer sem semear uma dose de maldade por meio das palavras. E com isso elas vão destruindo relacionamentos, e amizades, carreiras e vão fazendo mal a si mesmas, porque acaba rotulada como fofoqueira e maldosa e todo mundo fica fugindo dessas pessoas. Os males da língua, esse é o tema do programa de hoje. Pastor Douglas, então, que tipo de situações danosas as pessoas que têm essa tendência de falar mal dos outros, né? Que tipo de situações elas podem gerar para elas e para aqueles que convivem com elas? E o que a Bíblia diz sobre isso e como a Bíblia ajuda a mudar esse comportamento? As situações danosas são as mais diversas. Nós nem mesmo podemos imaginar, nós nem mesmo podemos descrever e fechar aqui um quadro de quantas situações danosas, de quantos prejuízos são causados através do mau uso da língua. Mas nós lembramos, sim, de algumas coisas assim rapidamente, como amarguras, discórdias, iras demais, muita coisa ruim sendo alojada no coração, né? Um lixo trazido para o coração, a mente, falta de perdão. A gente vê que o mau uso da língua traz divisões nas famílias, até entre os amigos, né? Os amigos são divididos, e aí junta-se um grupo para um lado, um grupo para outro, e por aí afora. O mau uso da língua leva a doenças psicossomáticas, as pessoas começam a terem doenças, principalmente na parte gastro, não é? Que tem muito a ver com as nossas emoções também, e por aí afora. E as pessoas dizem, o meu sistema nervoso que é abalado. O que é abalado muitas vezes, a origem de tudo, muitas vezes, eu não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes pode ser esse pequeno órgão que a Bíblia diz que é a língua, e diz que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Diz que a língua ela está situada numa parte do corpo, mas ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Isso quer dizer que ela... É pesado, né? Toda a carreira da existência humana pela língua. Então imagina, ela está ali, mas ela não apodrece, né, digamos assim, não traz prejuízo somente ao corpo físico, mas toda a existência, tudo o que acontece no dia a dia. Então, pensando nesses males da língua, do mau uso da língua, as consequências são enormes, chega-se a crimes, a cadeias. É verdade. Né? E até mesmo a mortes. Né? Mortes, por quê? Por causa do mau uso uma da calúnia, língua. né? Muita gente tira a vida de outro por causa de uma coisa mentirosa, né? Sem dúvida. Calúnias, difamações e por aí afora. E é muito interessante que todas as pessoas, é bom a gente começar por aí, né? Às vezes nós temos a tendência de dizer, isso aí é um mal do outro. Né? Essa é a tendência. A gente começa já a lembrar daqueles que a gente conhece, que é fofoqueiro, daqueles que nós vimos na televisão, daqueles que nós lemos, e a gente começa a achar que nós não temos esse tipo de problema. Mas a Bíblia diz que aquele que consegue dominar a sua língua, ele é capaz de dominar o corpo inteiro. E, na verdade, a Bíblia diz que não há um justo sequer, nem sequer um. Todos nós somos pecadores. Na gama de pecados que nós cometemos, certamente a língua tem sido o veículo para muitos e muitos pecados. Sim. E nesse momento em que a gente pode entender aí que o pecado ele faz parte de todo relacionamento humano, ele faz parte da natureza humana e que a língua muitas vezes é um veículo de pecado, eu também não posso deixar de lembrar
de que algumas pessoas têm mais dificuldade com a língua do que outras. É bem verdade isso. Nós precisamos atentar para esse fato. Pessoas que têm até o vício, né, de falar mal dos outros e sem medir muito as consequências, acham que não está fazendo mal nenhum. Sem dúvida. Algumas vezes, esse mau costume, né, ele já vem um pouco do ambiente familiar. E as pessoas começam a herdar algumas coisas assim. Mas eu não quero que o nosso querido ouvinte esteja pensando que porque ele tem uma tia, ou uma mãe, ou um pai, ou um irmão que tenha dificuldades no uso da língua, né? Que ele já está fadado ao desespero de que ele não vai conseguir e que ele também vai se entregar ao pecado da língua. Não é por aí. A responsabilidade é pessoal. Nós não vamos responder pelo outro, respondemos cada um por si mesmo, mas nós precisamos olhar para as tendências sim. Se você entende que você é uma pessoa que tem sido tentada muito nessa área, você não consegue ficar quieto. Quando você ouve alguma coisa, você não consegue segurar mais do que 5 minutos, você não guarda segredo. Você é aquele que fica procurando defeito na vida dos outros, né? Muito crítico. Você se acha demais, né? As pessoas usam aquela palavra de poderoso, é o poderoso, é a poderosa. Se você... Alguém disse que pessoas que brincam de pique-esconde sozinhas, elas se acham, né? Se acham, é legal, né? Bem colocado. Então, a gente vai olhando para algumas características e se você vai se identificando com essas características, cuidado. Como é que a gente faz, Natsan, quando nós estamos jogando um jogo de tabuleiro, né? Em que a gente precisa, o War, por exemplo, em que a gente vai combater com o exército inimigo e nós temos que ganhar alguns territórios. Nós vamos sempre preparando as nossas fronteiras e colocando ali mais exércitos. Não é bem assim? É verdade. Se nós entendemos que essa é a área da nossa vida, ou uma das áreas onde nós somos muito atacados pelas tentações e o diabo tenta se aproveitar desses momentos, nós temos que fortalecer muito mais naquelas áreas. Qual é a recomendação para aqueles que têm problemas em controlarem a sua língua? É você, de fato, procurar se disciplinar muito mais e se vigiar muito mais nessa área. Meça as suas palavras. Olhe para as pessoas com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia e tenha sempre perdão no seu coração para distribuir a quem quer que seja. Jesus Cristo, ele fazia assim. Jesus Cristo, ele nunca pecou, inclusive com a língua, com o falar. Fica aí a recomendação. Olhemos para as palavras de Jesus para olhar como é que ele se relacionava com as pessoas. Não é? E ele mesmo diz que ele não veio para julgar o mundo. E nós muitas vezes estamos ali convivendo com as pessoas, buscando sempre julgá-las. E nós estamos sempre ávidos, muitas vezes, a ficar espalhando, não coisas boas, mas aquilo que danifica. Lá no fundo, nós não vivemos, e estou dizendo de uma forma geral, né? A maior parte das pessoas, e em quase todas as circunstâncias da vida, nós não vivemos prontos a levantar o outro, mas vivemos sempre prontos a pisar sobre o outro. A diminuir os outros. Né? Diminuir. E é triste que isso aconteça até mesmo em meios comunitários de fé. Pessoas que estão buscando ao Senhor numa mesma comunidade, mas que não conseguem se controlar, não conseguem controlar a sua língua e, na verdade, querem diminuir os outros, buscando o seu próprio prazer, a sua autopromoção, o que é totalmente abominável diante do Senhor. Eu quero terminar a minha fala, querido ouvinte, e Natsan, lembrando que a Bíblia diz que todos nós daremos conta de toda palavra frívola que proferirem os nossos lábios. Então você não estará respondendo pelas minhas palavras, mas pelas suas próprias palavras. E a Bíblia diz também que tudo que o homem semear, ele certamente colherá. Que essa reflexão possa servir na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Que Deus nos dê entendimento, coragem e forças para usar bem a nossa língua para a glória dele.
É isso aí. É um tema também que nós procuramos falar aqui em poucas palavras e vamos desfazer também aqui um equívoco que muitas vezes se pensa, né? Quando se fala de mau uso das palavras, ou seja, fofoqueiro e tal, a gente sempre vai lembrar as mulheres. Não é verdade. Eu, pelo menos, conheço muitos que usam inadequadamente, eu mesmo, né? Quantas vezes já uso inadequadamente a palavra quando a gente está irado, chateado com alguém, não é isso? Exato. Tem que tomar cuidado para a gente não achar que são só as mulheres, né? Tem muito homem fofoqueiro também que precisa de Jesus. Ok, nós vamos ouvir um pedacinho de uma música e a gente volta em seguida. Sei de todo o mal que poderia intentar. Por isso peço, não retires de mim a sua misericórdia. Senhor, eu me conheço bem e sei de todo o bem que poderia realizar. Por isso peço, não retires de mim a sua graça, misericórdia e graça é o que me basta. Misericórdia e graça, misericórdia e graça é o que me basta. Misericórdia e graça. Senhor, tu me conheces bem e sabes quem eu sou e fazes tudo em mim. Por isso peço que me dê mais e mais misericórdia e graça. Misericórdia e graça é o que me basta. Misericórdia e graça. Misericórdia e graça é o que me basta. Misericórdia e graça. Nosso tempo chegou ao final, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, deixando aí o nosso e-mail para você participar. Em poucas palavras, @terra.com.br, Pastor Douglas. Querido ouvinte, dê glórias a Deus pela língua que Deus te deu, que ela seja usada sempre para o bem e que Deus assim nos ajude a vivermos para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Ok, obrigado pela sua audiência, até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias.
Comentário: Douglas Boaventura. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.